Então, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Manuel, eu tenho cabelos pretos, curto, sou branco, uso barba e estou usando uma camisa vermelha. E atrás de mim, uma parede branca. Hoje, né, mais um dia de uma live muito especial, onde teremos um convidado muito especial, né? O Raimundo Claudino, ele que é aí um renomado pesquisador e... Oi. Da cultura junina, né? Conexão Junina, debatendo a cultura do São João. Esse projeto, né, tem o objetivo de mostrar as diversas etapas para a montagem do espetáculo junino. Todo o projeto, né, todo o evento está sendo realizado e produzido pela quadrilha Junina Santo Antônio, da cidade de Iguatu, no estado do Ceará. Esse projeto tem um apoio do governo, da Secretaria Estadual da Cultura, através da Lei Federal e recursos, né, da Lei Federal número 14.017, de 20 de junho de 2019. Também temos como patrocinadores a Lei Aldir Blanc, né, de Emergência e Cultura do Ceará, Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria de Cultura, Secretaria Estadual da Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Só gostaria de avisar que também temos intérpretes de Libras, né, para quem queira. E logo após, né, quando terminar a live, estará disponível no YouTube. Hoje, como já falei no início, teremos a presença, né, do nosso amigo, da nossa segunda mesa redonda, Raimundo Claudino, falando sobre o tema processo de criação e pesquisa do espetáculo junino. Então, desde já, gostaria de agradecer a presença do Raimundo, que já está aqui conosco, e convidar o Micael a conduzir agora esse momento, né, para iniciarmos os trabalhos. Gostaria de avisar que quem queira também fazer alguma pergunta, pode entrar em contato no Messenger, na mensagenzinha aí, que a gente conversa, e você, a partir do momento que você queira fazer a pergunta, eu interrompo e faço a pergunta. Então, desde já, tenham todos uma boa noite. Vamos iniciar. Boa noite a todos, me chamo Micael Costa, eu sou o marcador da quadrilha de Santo Antônio, sou moreno, cabelos e barba preta, estou vestindo uma camisa colorida e estampada, e atrás de mim está um banner também estampado. Primeiramente, também desejo a todos aí uma boa noite, agradecer aí ao Raimundo Claudino pela presença aqui na nossa live, e falar que hoje vamos ter um papo muito interessante, assim como o papo que a gente teve ontem com o Vando, né, lá do ICOR, foi um papo muito bom, tanto para mim, assim, como para todos que estavam presentes. E queria dar as boas-vindas aí ao Raimundo, pudesse se apresentar aí para todo mundo que não conhece. Boa noite. Primeiro, agradecer pelo convite. Perguntar se vocês estão me escutando bem, não sei como é que está aí. Tá ok. Tá ok, Corrado. Agradecer pelo convite, né? Me apresentar, sou Raimundo Claudino, sou quadrilheiro há muitos anos, não precisa falar aqui o tempo, senão fica muito... mas há bastante tempo. Sou de Tabuleiro do Norte, do Vale do Jaguaribe, né? E é isso. Estou aqui para compartilhar com vocês experiências, aprender com vocês, né? E discutir um pouco do que a gente faz, né, dentro do São João há tanto tempo. Para a gente iniciar um papo, é uma pergunta que eu pretendo fazer a todos os convidados, que é para se conhecer melhor. Que nem eu fiz ao Vando ontem, queria saber, Raimundo, quando foi e como foi o seu primeiro contato com o movimento, com o mundo junino,
como é que esse primeiro contato aconteceu? Se é de família, se foi da escola? Como foi? Em quantos anos você tinha na época? Poderia contar aí? Primeiro, mandar um abraço para o Vando, viu? É um grande amigo, uma pessoa que eu gosto muito. Acho que ele não está aqui, mas de qualquer forma ele vai ver um outro momento. Vando, um abraço. A gente precisa se ver para conversar mais. Eu tive o meu primeiro contato entre 9, eu tenho 60 anos, vou fazer 60 anos em abril. E eu tive o meu primeiro contato com 9, 10 anos. Né? É muito tempo de São João. Aqui tem uma mestra de cultura, de atividade, mas ainda viva. E organizava quadrilha todo ano para dançar uma vez na escola, né, no muro da casa dela. Então, um dia ela me chamou, e isso é bem marcante assim na minha vida, porque eu tenho essa imagem até hoje, né? E olha que eu tinha 10 anos, 9, 10 anos. E é bem marcante esse primeiro impacto assim de ver uma quadrilha, de ver uma ideia de quadrilha. E já me apaixonei por isso. E aí fiquei, desde esse tempo eu não parei. Quando no início da década de 80, final da década de 70, para o início da década de 80, eu fui para Fortaleza e lá eu conheci a ideia de quadrilha competitiva. Estava começando os festivais de quadrilha naquele período, e que acontecia na Praça do Ferreira, umas fases eliminatórias e uma final que acontecia no Passeio Público, em Fortaleza. E eu como estudante, né, eu estava indo morar lá, e a galera de tabuleiro se juntava sempre para fazer coisas e tal, e a gente resolveu fazer quadrilha e entrar nesse processo competitivo que a gente não tinha muita ideia do que fosse. Mas aí a gente foi conversar com as mestras, com o Eugênio de Colares, Neuza Salles, Maristela, Walden, eram as pessoas que organizavam esse primeiro festival de quadrilhas competitivas. Para você ter uma ideia, na época nós tínhamos 15 quadrilhas só competindo no estado todo, que era só em Fortaleza, as quadrilhas do né? Participei alguns anos disso. E aí comecei a ter um entendimento mais dessa história da estrutura de quadrilha enquanto competição, com regras, né? Coisas que pode, coisas que não pode. Nessa época tinha muitas essas limitações. E aí eu comecei a ter esse contato maior. Depois disso, depois de um tempo, a gente parou de fazer lá e eu voltei para Tabuleiro, não ainda para morar, mas vinha sempre todos os finais de semana e ia fazer quadrilha em Tabuleiro, né? Que foi a Flor do Mandacaru, e que existiu durante 12, 14 anos, eu não lembro agora. E aí foi quando voltamos a esse mesmo festival, olha, a primeira vez que eu participei tinha 15 quadrilhas. Quando nós voltamos, em 94, ela tinha 157 quadrilhas competindo. Era um mês inteiro de festival. Não tinha essa história de eliminatória. Você ia lá, se inscrevia e dançava. Se você das 157 ficavam 15 para uma semifinal e depois ficavam 5 para uma final, né? E a gente foi para brincar mesmo, assim, a gente estava fazendo quadrilha no tabuleiro, tinha uma noção, porque a gente já tinha dançado lá, e aí a gente fez a inscrição, participou, se classificou para a semifinal, e a gente viu que a pontuação era muito próxima das que eram campeãs nos anos anteriores e tal, e aí voltamos para a final e fomos campeões em 94, o primeiro grupo do interior a ganhar o festival da Fundação, que era o festival cearense da época. É daí toda a minha história com o São João. Deu para escutar? Bastante tempo, viu? 51 anos de movimento junino é uma história muito longa. Você poderia dizer aí algumas quadrilhas onde você fez passagem para a gente conhecer melhor? Vamos lá. Eu, durante muito tempo, enquanto a Flor do Mandacaru existiu, eu só trabalhei com a Flor do Mandacaru. É a minha quadrilha de origem na questão de competição, aqui de Tabuleiro. E a gente era muito bairrista, tinha uma disputa muito forte aqui no Vale. Então eu não abria espaço para dançar em outro grupo ou para fazer outro grupo. Eu já não dançava nessa época, eu já só fazia, né? E aí eu, durante 12 anos, 14 anos, eu fiz a Flor do Mandacaru,
Em 98, a Flor do Mandacaru acabou, e aí eu fui para Arraial de São João Batista, que é da cidade vizinha, que é de um grande amigo meu, do Fernando Luiz, que hoje já não está mais com a gente, Arraial de São João Batista. Lá eu fiquei 10 anos, né? Então, 24 anos eu tenho só nesses dois grupos. Mas lá com o Fernando, eu dei algumas vidas, tinha um espaço já para fazer isso, né? Então, trabalhei em outros grupos também. Trabalhei, nossa, Cheiro de Terra, quem fundou, uma das pessoas, um dos fundadores da Cheiro de Terra de Horizonte sou eu, né? Cheguei lá ainda brincando e comecei a trabalhar no colégio de lá, a diretora era a Regina, e eles precisavam de um movimento que aproximasse os alunos da gestão que estava começando naquele momento. Então a gente fundou a quadrilha Cheia de Terra com essa ideia. A quadrilha Cheia de Terra existe hoje em Horizonte, é uma quadrilha super famosa e lida para mim. Fiz a Cangaço em 2018, 2019, fiz Senador Pompeu em 2018, a Carroça do Destino. Trabalhei em várias cidades. Trabalhei em Fortaleza, com a Comadre Maria, e Pipoca. Nossa, o que mais? Bom, um bocado. Não dá para lembrar de tudo agora, não. Assim, Raimundo, você disse que teve o seu primeiro contato nos anos 80, né, com competições. Antes de você, assim, chegar a competir em festivais como, pode-se dizer o nome projetista, né, o cabeça da história, você chegou a competir em festivais apenas como brincante ou algum cargo, noivo, marcador? Porque nessa época, na década de 70, os primeiros festivais do Ceará, ele começou a acontecer no final do final da década de 70, pelo menos os que eu conheço. Aqui no Vale nós não tínhamos competição, né? Tínhamos apresentações apenas. A Euseni, que é uma mestra que vocês, né, acho que vocês conhecem, ou pelo menos já conhecem a história dela, nós tínhamos um problema em Fortaleza muito grande com a Praça do Ferreira na época. Né? A Praça do Ferreira era mal frequentada, a partir das 6 horas as pessoas não passavam por lá, né? E tal. E ela criou a ideia de fazer uma competição. Na época ela tinha uma quadrilha de apresentação chamada Pantaleão, né? E aí ela transformou essa quadrilha em mais duas, que foi a Rubens Vaz e a Rui Barbosa. E aí incentivou o seu Moreira para começar a Santa Terezinha, aqui com a Raiada Pifetada. Então, assim, meio que ali no Cristo Redentor foi criando essa ideia de competição. Mas até então eu nem sabia que existia competição de quadrilha. Eu acho que, pelo menos aqui na nossa região, não tinha. Entende? Então, a minha primeira ideia de competição, de fato, foi já com a Fundação Cultural, porque eu não tinha visto isso em lugar nenhum. Aí, assim, é uma pergunta que eu faço a todos os coreógrafos, os projetistas. A primeira pergunta que eu chego a perguntar a eles, porque assim, na cabeça de quem dança, assim, quem gosta de dança, assim, no geral, não só movimento quadrilha, não só como brincante, a gente às vezes fica querendo saber, entender o que se passa na cabeça de um coreógrafo, de um projetista. Aí uma pergunta que eu queria lhe fazer como foi a sua primeira experiência, assim, na frente de um grupo de meninos? Você já tinha noção do que iria fazer? Você já, como é que se diz? Foi deixando o vento levar? Foi aprendendo com o tempo ou você já chegou sabendo exatamente o que tinha que ser feito? Cara, ele deixou as dificuldades nos levar, né? Acho que a Flor do Mandacaru foi baseado nisso. Nós tínhamos muitas dificuldades financeiras, tá certo? Se você, para você ter uma ideia, no final de 80, ainda nós não tínhamos tema em quadrilha, né? Não existia tema de quadrilha, né? Você ia para dançar quadrilha, né? Quando nós fomos em 94, nós criamos uma ideia de tema, mas o tema era só para justificar determinadas dificuldades que nós tínhamos. Um figurino que não era tão elaborado quanto as quadrilhas da capital naquela época, né? Então, assim, a gente criou uma história para justificar aquela roupa, né? Nós tínhamos algumas roupas melhores que as outras, né?
Então, assim, nós falávamos, naquela época, resolvemos falar de coronelismo, e a gente botava a família da noiva era rica, a família do noivo era pobre. Então a gente colocava, dividia dessas duas formas. Os vestidos mais bacanas ficava com a família da noiva. Os vestidos que não eram tão bacanas assim ficava com a família do noivo. Para ter uma justificativa daquele processo ali, porque nós não tínhamos como vestir todo mundo igual, com a mesma qualidade, entende? Nessa época não se usava ainda um modelo único para quadrilha. Cada um tinha o seu modelo, o seu jeito, né, a sua forma. Só tinha que ter mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo comprimento e tal. Então, assim, foi com o desenvolvimento da temática, porque, na realidade, se você fizer uma pesquisa no Ceará, o início do desenvolvimento do tema se deu, né, nesse período, entre 93 e 90, 96, ainda tinha quadrilha grande de Fortaleza, que não tinha tema, que era só dançar quadrilha. E nos criticavam por ter tema, entendeu? A gente era muito criticado por isso. Isso aqui não é escola de samba, por que, é que vocês vêm com tema e tudo mais? Inclusive, a dona, a organizadora do festival, que era a Euseni e a Neuza, a gente tinha notas boas em alguns aspectos, mas quando chegava nessa ideia de que a gente estava desenvolvendo um tema, a nossa nota caía, né? É porque naquele tempo, se você conseguia ganhar um festival, mesmo as notas eram muito variadas, assim, ninguém tirava 10, né? Hoje em dia que a quadrilha tudo é 10, né? É meio estranho isso. Então, quer dizer que você acompanhou a evolução do que é o movimento junino, no caso. Você poderia resumir, assim, brevemente, a sua opinião sobre essa evolução? Porque hoje em dia, eu particularmente como quadrilheiro e coreógrafo, não coreógrafo de quadrilha, de modo de quadrilha junina ainda, mas coreógrafo de dança, no geral. Aí eu vejo que os quadrilheiros, a primeira grande pergunta é qual o tema deles? Essa é que a quadrilha fica se segurando, passa 6 meses, às vezes deixa para soltar o tema em maio, abril, que é para deixar todo mundo ansioso, fica fazendo prévia. Aí você poderia resumir assim, brevemente, já que você acompanhou toda essa evolução, desde quadrilha, quando não existia tema, que era só simplesmente botar o seu vestidinho de chita, seu chapéuzinho na cabeça e fazer quadrilha, e hoje em dia tem que ter uma história por trás. As quadrilhas que ganham são as quadrilhas que contam as melhores histórias. Eu vou fazer assim, eu vou dar uma outra versão do quando você fala evolução. Eu não gosto muito da palavra evolução, eu gosto da palavra de modificação. Evolução é como se a gente estivesse indo para o melhor. Eu não tenho essa certeza absoluta. Não estou dizendo que não é, mas eu não tenho essa certeza absoluta. Entende? Eu acho que evolução, a gente pode ver isso daqui a uns 20 anos, né? É como eu estou te dizendo, nós pegamos um produto que tinha 17 participantes e estamos entregando isso. Eu fiz quadrilha até 2019. Então, igual vocês também só fizeram até 2019, porque 2020 não teve, né? Nós estamos entregando um produto com mais participantes. Se você fala assim, acredito eu, foi crescente. Mas para saber se esse novo modelo é o ideal, e aí seria a evolução, a gente tem que saber se daqui a 20 anos ele segue, né? Você consegue crescer com ele. Então, assim, eu acho que houve modificações importantes para melhor, algumas nem tão melhor assim, né? Eu acho que a grande questão, o tema, eu acho uma coisa muito interessante dentro do São João, certo? Mas não é um tema, é um subtema. O tema é São João, né? O tema é São João. O que é que eu estou fazendo? As escolas de samba, elas têm enredo, mas o principal é o carnaval e o samba. E o que você usa como enredo é o que agrega aquilo ali. O tema de quadrilha também tem que ser assim. O importante é o São João. E o tema, esse subtema que a gente cria para poder dar uma modificada a cada ano no que você vai fazer, ele tem que agregar o São João, ele não pode estar à parte, né? Então, assim, o tema, na minha forma de ver, tem que ser São João. A escolha do tema é importante
principalmente a identidade do seu grupo, né? Quando você vai projetar um trabalho, é fundamental que você tenha uma identidade, né? Que eu, como jurado, eu possa te assistir e eu vejo naquela diferencia dos outros por esses motivos, o que é a sua identidade. E daqui a 2 anos eu vou ver novamente vocês como uma quadrilha diferente, né? Diferente porque ela tem identificação, não é só uma repetição do que as outras fazem. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa história de ver um trabalho bonito em alguém e querer fazer esse mesmo trabalho dentro do seu grupo, né? A pesquisa é fundamental, né? Você tem que pesquisar mesmo, você não pode fazer uma pesquisa de Google. Google não é local para pesquisa. O Google pode até me dar um ponto de partida, mas eu tenho que pesquisar a fundo. Se aquela ideia me leva para uma época, né? Vamos dizer, me levou para a década de 20, né? Eu não vou estudar só o assunto que está ali, eu vou estudar todas as coisas que aconteciam, como é que se vestiu em 2020, né? Qual era o processo de 2020? Então, assim, para poder eu chegar num conjunto de uma obra e eu botar as pessoas identificarem o que eu estou dizendo. Muitas vezes a gente acha que o jurado, eu fiz a minha pesquisa bem feita, o jurado não entendeu nada, né? O jurado, ele entende o que você escreveu na quadra, não é o que você escreveu no release, né? É o que você escreveu na quadra. Como é que você contou essa história, né? Só um minuto, desculpa. Essa história é comum a todo mundo? Não é. Eu vou fazer um assunto que é muito da minha região. Então, aquele jurado, você já sabe que aquele jurado não tem a obrigação de conhecer a história que você vai contar da sua região. Mas você pode fazer uma história que conte a história da sua região, mas que seja comum a outras regiões. E aí o cara se identifica por conta daquilo, né? Cobrar de um jurado. Olha, eu fui presidente da comissão de jurado da federação em 2014, certo? Nós tínhamos 120, 130 jurados. E tínhamos 5 pessoas que faziam a comissão de jurado, né? Que eram os organizadores dessa comissão. E teve finais de semana que a gente botou todo mundo para julgar e nós da comissão, que tínhamos combinado que não iríamos julgar para ficar isento, tivemos que julgar também, entendeu? De tantos festivais que estavam acontecendo no Ceará inteiro. Então, assim, nós tivemos uma prova de seleção que nós tivemos algumas pessoas que tiraram 10, a prova era simples, e aí foi baixando, mas nós tivemos pessoas que tiraram 4,5 na prova, que teve que julgar nesses finais de semana, entendeu? Então, assim, cobrar que a federação ou as federações te mande um jurado que te dê a qualidade necessária, que tenha a qualidade necessária para entender todos os trabalhos que estão na quadra, não vai rolar, não é verdade, não vai acontecer. Então, assim, a sua história que tem que ser bem contada dentro da quadra, né? É fundamental que você conte essa história de uma forma que mesmo eu que não conheço aquele assunto, mas eu entendi o que você disse. Entende? E também para quem você faz esse tema. Você faz esse tema para quem? Só para o jurado? Né? Ou você faz para todo que está em volta? Né? Para todo mundo que está ali assistindo em todos os momentos que você se apresenta. Aquelas pessoas todas têm que entender a história que você está contando. Né? Às vezes a gente cobra do jurado uma coisa que talvez não esteja nele, mas talvez esteja na nossa incapacidade de mostrar um trabalho de qualidade para que seja entendido por qualquer pessoa. Não sei se eu resumi tudo que eu queria, o que você queria ouvir, né? Mas é isso. Essa questão de tema, e às vezes, quando a gente quer bater de frente com o jurado, é um pouco complicado. A própria questão de escolher um tema para se abordar naquele ano é complicado. Porque a pessoa sabe que aquele tema ali é o que vai carregar o seu espetáculo nas costas. Se você não souber trabalhar direito aquele tema, a quadrilha não vai
passar de apenas ensaios. Vão estar ensaiando no meio de um festival. Vão estar dançando no meio de uma quadra. E na minha visão, Raimundo, não existe tema ruim. Não existe tema ruim. Existe tema mal trabalhado. Eu posso muito bem chegar aqui e pegar um quadrilha e falar de uma fábrica de lápis. Mas se eu souber trabalhar essa quadrilha para mostrar essa fábrica de lápis, o processo e tudo mais, como é que o lápis vem, como é que ele vai, como é que ele vai sair um tema muito bom. O problema é que muita gente não sabe trabalhar o tema. Vê que um tema fez sucesso, eu vou falar da macaxeira. Tem um monte de quadrilha falando da macaxeira, várias quadrilhas falaram da macaxeira e ganharam, também eu vou falar. Não vai dar certo, não vai. E assim, você como projetista de renome, né? Como que você chega à conclusão de que vai ser esse tema que você quer abordar nesse ano? Você separa vários, porque assim, na minha visão, o trabalho da Cangaço em 2019 foi espetacular. Eu comentava com os meninos da minha quadrilha, era um trabalho diferente, era uma coisa diferente que ninguém estava acostumado a ver aquilo ali acontecendo. E eu digo, poxa, meu irmão, que trabalho diferente. Para mim, quadrilha ganha por isso. Ela me conquista se ela vier com diferente. Então, gente, uma mesmice, para mim, é mais um trabalho bonito, mais um trabalho diferente, é um trabalho lindo. Aí, mas, assim, como você separa? Você separa vários temas, pontua vários assuntos, para depois fazer como é que eu posso dizer, sair eliminando, depois de vários estudos, qual tema você vai trabalhar mesmo naquele ano? De certa forma, todo mundo faz isso, né? Você junta um monte de coisa, um monte de ideias e você vai eliminando. Vou te falar um exemplo da Saga Nordestina na Amazônia, um trabalho que eu fiz aqui em Tabuleiro com a Spinflow em 2011. A gente até dançou aí para a região de vocês. Nós ganhamos o Iguatu Festeiro em 2011 com a Spinflow. E, na realidade, o tema daquele ano seria circo, né? E eu estava pesquisando sobre circo, né? Sobre circo mambembe, aquele circo mais antigo e tal. E eu me deparei com a história do Soldado da Borracha, acidentalmente, né? E aí eu fiquei muito encantado assim eu conhecia algumas coisas por causa dos meus avós que foram para a Amazônia, que para extrair a seringa lá e tal. Eu conheci algumas coisas, mas aí eu comecei a naturalmente entrar nessa história. Assim, em 2 dias eu já estava convencido que o tema seria a Amazônia, né? Que ficou conhecido como Amazônia, mas na verdade é a Saga Nordestina na Amazônia. E assim, veja bem, quando eu decidi que seria Amazônia, Saga Nordestina na Amazônia, a gente tinha alguns jurados aqui da região. E eles escutaram falar e não vai dar certo. E ficava mandando um recado, não vai dar certo, vocês vão fazer bobagem e tal, por conta de que era um tema do Norte. Por que eu vou trazer uma coisa do Norte e não vou falar do Nordeste? Entendeu? E aí eu dizia, não é Norte, é a história do Nordeste no Norte e tal. Mas eu tinha muita consciência do que eu queria. E o que eu precisava convencer não era fora. Eu acho que o tema ele é fundamental, Micael, não é isso? O tema é fundamental, você convencer o seu grupo. O seu grupo tem que comprar a história, tem que defender a sua ideia, entende? Então, assim, eu sentei com o meu grupo, fiz por 2 ou 3 vezes uma explanação geral, já tinha noção total do que eu queria, né? E o tema, porque vem muita coisa, vem uma coreografia na sua cabeça, imediatamente vem figurino, vem arranjo, vem cenário. O tema tem tudo isso, né? O tema tem que te dar vazão para todas essas coisas. Se eu estou trabalhando competitivamente hoje, principalmente hoje, eu tenho que entender que cenário ele é fundamental. O jurado de hoje, ele quer, pode ser que daqui a 2, 3 anos não seja mais, né? Em 94, quando nós fomos dançar em Fortaleza, o que ganhava a quadrilha era a coreografia. Você não precisava ter nada, você precisava ter nem painel, entendeu? Se você tivesse uma coreografia interessante, envolvente, crescente, você já estava lá no topo,
entende? Hoje não é mais. Então a gente tem que ver essas mudanças do São João, né? Quando nós chegamos em 94, as quadrilhas que estavam ganhando os anos anteriores, eles estavam levando pelo figurino. O figurino era muito importante. Então, a partir de 94, nós tivemos o desenvolvimento coreográfico, passou a ter uma importância muito grande, né? E teve durante muito tempo, né? Alegria, animação, mas o desenvolvimento coreográfico era importante demais. Hoje continua sendo, até porque a primeira nota da planilha é coreografia, então porque ela continua sendo importante. Mas o jurado de hoje, ele fica muito encantado com o cenário que você monta, entende? Eu vejo assim, às vezes as pessoas botam um painel gigante, mas aí uma ponta desce, o outro não fica bem esticadinho, não fica bonitinho. Tudo aquilo depõe contra o grupo. Não deveria, mas eu estou dizendo como é, entende? O jurado de hoje ele é muito preso a essa estética, né? Mais do que a dança, né? Embora a dança seja importante, a coreografia é importante, você ter o seu tema não está só no painel, tem que estar dentro da quadra, tem que estar no momento em que você está dançando, né? Com ele tem que aparecer na dança também, né? Quando você falou da cangaço, você vai ver que na cangaço aparece várias vezes esse momento do subúrbio, da favela, da, né, da luta do pobre contra o rico, da luta por igualdade e tal, ela aparece em vários momentos. Então, assim, o tema ele tem que ser... Antigamente o tema era só que você botava no painel e você só dançava quadrilha, né? Hoje não, hoje você tem que estar referenciado na sua dança, na sua apresentação. Acho que é importante que você tenha um passo que seja chamativo, tem uma coreografia que você tem que ter alguma coisa que chame atenção, para quebrar o marasmo da apresentação. São 20 minutos de dança. Você trabalha com outras danças e você sabe que aguentar 20 minutos de dança linear, na mesma pegada, é cansativo, né? Não é que você tenha que parar, que eu sou contra grandes paradas, mas você tem que ter uma nuance coreográfica que dê uma levantada, que dê uma modificada, que lixa. Eu estou com sono, acordei de novo para ver o grupo, entende? Eu acho que isso é bem interessante, eu acho que é fundamental, e você, como é coreógrafo de outras danças, você sabe que isso é importante, né? E tem que ter um momento emocionante da quadrilha. Se você puder emocionar o tempo todo, perfeito. Normalmente você não consegue. Escolha pontos. Eu vou aqui, isso aqui, essa pegada vai chamar a atenção da galera. Esse movimento ou essa música vai chamar a atenção da galera, né? Essa interpretação, essa entrada, essa despedida. Tem alguma coisa que vai chamar a atenção das pessoas. Acho que é fundamental. Estou falando demais, né, Miguel? Não, convidado aqui é você. Pois é, eu falo muito. Você corta aí de vez em quando. Mas, assim, eu acredito que assim, o trabalho mais diferencial que eu vi em 2019 foi a Cangaço Nordestino, que trouxe uma coisa do Sul para a gente, né? E agora, assim, que já envolve o tema. Se você pudesse dar uma abrida, vamos falar no jeito nordestino, uma abrida nesse tema, para mostrar para a gente como é que você fez o processo criativo dele, de onde você tirou a ideia, como você conseguiu desenvolver esse tema. Como você... Qual tema? O da Cangaço Nordestino, 2019. O novo cangaço, né? É essa que você está falando? É. Pronto. Assim, nós tínhamos feito... É bem interessante. Eu fiz a cangaço 2 anos. Eu fiz 2018 e fiz 2019. 2018, quando o Lucas... Eu tinha parado de fazer quadrilha em 2012. Certo? Em 2014 eu voltei a trabalhar com o jurado, mas eu estava meio que fora do São João na questão de fazer, né? Aí em 2012 o Júnior Costa trabalhava lá na Cangaço, em 2017, e aí não pude ficar com eles, né? E aí em 2018 o Lucas, que eu conhecia pouco, me ligou e perguntou, cara, não quer vir fazer aqui? Eu digo, mas estou fora desse negócio há 6 anos, tu acha mesmo que eu tenho capacidade de fazer e tal? Aí ele insistiu muito e eu acabei indo.
Mas eu tinha um tema, porque em 2012 eu tive uma dificuldade com a federação e eu me afastei do movimento, certo? Mas eu tinha um tema de 2013, né? Que era uma homenagem que eu faria a uma grande amiga que foi a primeira presidente da federação, a comadre Maria, né? A dona Maria dos Prazeres, que não sei se você conheceu, mas era a comadre Maria. E era uma grande amiga minha, e uma das precursoras do São João e tal, e eu queria fazer essa homenagem a ela. Como eu parei de fazer quadrilha, a homenagem ficou no caderno, né? Ficou no papel. E aí, quando o Lucas me chamou, e aí eu peguei, juntei essa que seria a Maria de Todas as Dores, Maria de todos os Prazeres. Maria de Todos os Prazeres seria ela, a comadre Maria, que era o nome dela, Maria dos Prazeres. Maria de Todas as Cores seria Maria Bonita, porque era uma mulata, né? E aí eu ia falar de todas as cores de mulheres. E Maria de Todas as Dores era Maria da Penha, né? Que aí, não sei se você assistiu esse ano, acho que não, que a gente ficou muito lá em Fortaleza. Teve um momento da coreografia que era todo feito em cadeira de roda. As mulheres na cadeira de roda e os homens empurrando e fazendo os desenhos coreográficos e a movimentação. Eu assisti Né? todo em show. Pois é. Então, eu tinha esse momento. Foi o Júnior, né, que falou. É bem interessante. Eu gostava muito disso. Quadrilha apenas, eu não tô. Tá tudo certo aí. Tá aparecendo ainda minha. Tá, né? Que eu voltaria só em 2018, né? Para fazer a cangaço que o Lucas tinha me chamado. No meio do processo, o Glauber, de Senador Pompeu, da Fulô do Sertão, me chamou também para fazer a Fulô. E eu nunca tinha feito 2 trabalhos no mesmo ano, né? E aí veio a ideia de fazer o trabalho da Fulô também, que era a quadrilha que eu tinha uma admiração, que eu vi o vento e tudo mais. Vamos lá, vamos tentar. E eu peguei e fiz. E eram 2 trabalhos totalmente antagônicos, né? O trabalho da cangaça era um trabalho pesado, né? Assim, denso, sofrido. E o trabalho de festa, né? A gente falava sobre a questão das carroças, né? De Mambé e carroças do São João, né? Um cruzamento que a gente fazia, um paralelo disso. E era tudo muito festivo, o rosto era todo pintado de todas as meninas e meninos. Era uma festa. Isso era um peso muito grande. Né? Isso foram 2 trabalhos do mesmo ano, muito antagônicos, eu acho, e com resultados muito positivos. Né? A Fulô ficou segundo lugar no Ceará Junino, né? E as 2 ficaram entre as 5 melhores do estado no festival da federação. Então, assim, para muito bem feliz com a ideia, né, de voltar e voltar ainda com grandes trabalhos. E eu não sei mais nem o que foi que você me perguntou, Micael. Qual a abertura do tema Cangaço 2019? Pronto. A abertura do tema da cangaço, nós estávamos vivendo já o começo desse caos que a gente vive hoje, né? Assim, essa destruição da cultura, destruição da saúde. Se você olhar, está tudo relatado lá, né? E ela aparecia, essa destruição ela se dava por forças estranhas, as pessoas vestidas de negro, de capuz. Eu tive até um negócio lá do Congresso, do pessoal de capuz e atirou por sei lá para onde, como fosse ameaça, que parecia a entrada da cangaço. Né? Eu digo, vai que o pessoal vai achar que eu me inspirei neles, mas não era, já era isso. É você ter uma identidade como você faz, o que você faz ali. Por exemplo, eu sou de Tabuleiro, do Vale. O Vale tem uma identidade muito forte. Mas eu não podia chegar na Cangaço levando a identidade do Vale. Eu não posso chegar lá no seu grupo levando a minha identidade para você. Eu tenho que entender a sua identidade e ver que dentro dessa identidade o que dá para se trabalhar e o que a gente pode botar para mexer com as pessoas. Acho que fundamentalmente é isso. É isso, Micael. Quer mais algum? Eu acho que é importante, Micael, você... Pode continuar.
Eu acho que é importante você entender para quem você faz o seu trabalho, né? Para quem é que você faz o seu trabalho? Você faz... Eu sou do bairro, sei lá, o bairro do Lucas, que é Bom Jardim, Presidente Vargas. Um bairro periférico, com todas as dificuldades, com gente muito boa, com artistas muito interessantes, mas rodeado de violência e de dificuldades. Aí eu vou falar só de flores? Não dá, né, parceiro? Aí eu tinha que criar um trabalho que eu pudesse falar daquela região, para que aqueles meninos, quando ele estivesse se apresentando, ele conseguisse se sentir representado. E essa é a história. Se você olhar na Cangaço, não sei se você assistiu e se assistiu pessoalmente, a apresentação da Cangaço todos terminavam chorando, né? Mas porque era real, o peso era deles, né? Eu tinha uma música forte, tinha todo um esquema, mas eles se transportavam para aquela região deles naquele momento de opressão, de dureza, de desigualdade, entendeu? Você disse aí que em 2018 fez a primeira experiência trabalhando em dois grupos, a Cangaço e a Fulô. Os dois trabalhos, os dois temas, os dois projetos era seu ou você chegou na Fulô e eles já tinham tema? Não, os dois projetos meus. Eu não Aí conseguiria desenvolver. pode continuar. Aí, assim, você já chegou em algum grupo, chamou para você fazer o projeto e tudo mais, e nesse grupo ele já tinha o tema pronto, você só iria desenrolar o projeto, assim, já teve algum momento? Não, acho que não. Olha, veja bem, em 2018, nesse mesmo ano, o Márcio Martins, que é da federação, acho que você conhece, ele, ele me chamou. Eu estava fazendo já a Cangaço e a Fulô e ele me pediu ajuda com um grupo que ele colaborava, certo? Não vou citar o nome, porque como eu não fiz o trabalho lá, então não vou citar o nome. E aí eu falei, Márcio, já estou com duas quadrilhas, acho difícil isso. Não, a gente faz cinco, seis, não sei o quê. Ele, não, fazer o seguinte, eu vou olhar o trabalho e aí eu vou ver se de alguma forma eu posso contribuir, certo? E aí eu falei com... Ele chamou o rapaz lá na federação, o rapaz veio, a gente conversou e eu marquei, ó, eu vou... Tem como você marcar ensaio lá? Ele marcou. Eu vou tal hora, eu chego lá. Eu cheguei meia hora depois para poder dar tempo a eu rolar, né, para poder eu chegar mais ou menos. E quando eu vi o trabalho, eu digo, não, assim, não é que seja bom, que seja ruim, não, tá, não cabe aqui a mim dizer isso, mas é um trabalho que não tem nada a ver comigo. Assim, não vou fazer nada, porque eu não tenho nada para dizer a você que possa te ajudar, né? E também vocês não têm nada que possa me contribuir comigo. Então, cada um na sua, você continua com o seu trabalho, desejo muito boa sorte, mas eu não posso contribuir. Tem isso, né? Você tem que ter um mínimo de identidade com aquilo para que você possa desenvolver alguma coisa. E eu também não vou chegar num canto onde você trabalha uma forma de coreografar diferente da minha e eu já vou chegar ali e vou, ó, aqui está errado, vamos nisso, fazer isso, fazer. Também não faz sentido, né? Eu fiz essa pergunta porque eu queria entender como foi mas já que você, como seria a experiência de não ser um algo seu, pegar o barco no meio do caminho, mas como Eu acho que eu não teria capacidade para fazer. Acho não, tenho certeza, eu não teria capacidade de fazer isso. você nunca trabalhou, Oi? Cortou. doutor. E do mais, assim, Raimundo, você tem uma base, como por exemplo, eu vou falar sobre macaxeira. Eu sei que né, no meu tema eu preciso ter isso, isso, isso e aquilo. Todos os seus temas, eles partem da mesma base ou os seus temas eles vão se construindo ao longo do tempo? Eu acho que é ao longo até dos ensaios, né? Por exemplo, eu estou coreografando, eu sou bem
bem aberto a muita coisa, né? Para você ter ideia, no último trabalho da Cangaço, 2019, tem um menino que dança, um menino comum, não é destaque, não é nada. Gente muito boa, aliás, eu gosto muito do pessoal de lá, eu gosto de todo mundo por onde eu passei. E eu estava desenrolando lá um momento da coreografia e ele chegou numa parada que eu dei e ele chegou para mim e disse: Raimundo, tu não acha que se aquele passo se desenrolasse assim, assim, não ficaria melhor? Quando a gente começou a ensaiar, eu digo: gente, bora fazer isso aqui. Aí eu peguei a ideia dele e botei e eu vi que ficava melhor. Aí eu digo: não, vai ficar assim. Esse passo é do Suede, né, que foi o menino que me deu. Tenho dificuldade nenhuma de compartilhar a coreografia com meus brincantes, entendeu? Óbvio que a parte final tem que ser, o todo tem que ser meu, a grande maioria, porque eu sou responsável por aquilo, pelo acerto e pelo erro, né? E eu tenho que ser cobrado por isso. Eu não posso deixar que todo mundo mexa na coreografia e depois não deu certo porque mexeram. Não faz sentido, né? Mas sou super aberto a trabalhar com os grupos e perceber nos grupos, especialmente quando a ideia é interessante e relevante, e permitir que haja pequenas alterações para o bem do trabalho, entende? Então, assim, eu senti que você é aberto para críticas construtivas e negativas. Mas o fato, assim, de alguém querer chegar, meter o dedo no seu projeto, dizer que isso aqui não está certo, isso aqui não vai contribuir, não vai chegar em nada, qual, assim, o seu entendimento para isso? Nem o jurado eu permito que faça isso. Eu faço isso com o meu brincante, que está dentro da minha história, conversando comigo, vivendo aquilo comigo. Fora dele, ninguém. Ninguém. Não. Em Fortaleza, eles têm pela proximidade, eles têm uma ideia de levar jurados e federações para assistir determinados ensaios. Eu sou contra isso, tá certo? Eu sou totalmente contra isso. Porque sempre tem um palpite a mais, sempre tem uma coisa a mais. E nesse ponto eu sou extremamente fechado, né? Eu lembro que em 2018, das Marias, foram lá 3 jurados e mais alguém da federação. E aí fizeram várias críticas, né? Primeiro que veio um ensaio, que ainda não está né, faltando material, faltando harmonia, faltando figurino, faltando um monte de coisa, né? E você, previamente, você julgar aquele trabalho, eu acho, primeiro que eu já acho que ele não devia fazer isso, o jurado, né? Mas eles fizeram. E aí depois o presidente veio falar comigo, eu digo: não mudo, nada, nem um centímetro. E se der errado, eu assumo a responsabilidade, mas eu não mudo. Nesse ponto eu sou fechado. Agora, se você é meu dançarino e dentro da coreografia você tem uma dificuldade, ou então você percebe como dançarino que tem um movimento que seria melhor daquela forma, e eu vejo que de fato você está com razão, não tem nenhum problema de alterar. Mas o grupo fechado, fora dele não. O complicado é porque, assim, na minha opinião, todo mundo tem sua cabeça diferente, todo mundo tem uma opinião própria. Eu posso achar uma coisa bonita, já você pode achar uma coisa feia. Aí, a opinião varia de pessoa para pessoa. Não tem como eu chegar aqui e dizer que esse trabalho é bonito ou é feio. Qual o direito que eu tenho de falar isso? Eu posso olhar para você e dizer que não gostei daquele momento, mas dizer que aquilo não está legal é um pouco complicado. Essa parte de quem trabalha à frente, como coreógrafo, como projetista, seja o que for, ele tem que ser uma pessoa muito sensata, muito cabeça fechada, para não deixar que essas coisas afetem o seu trabalho. Porque você pode muito bem ser fechado, como você disse aí, ser aberto só aos seus dançarinos. Mas, às vezes, tem gente que não aguenta a pressão, de certo ponto, e acaba cedendo a essas críticas. E acaba colocando a fim, eu posso dizer, o seu espetáculo. E o que você pensou, no final, não vai se construir porque você foi
por a cabeça de outros. E assim o seu trabalho vai ao léu na auditora. E quando eu falo dessa história são pequenas alterações, são resoluções, né? Às vezes uma resolução coreográfica. Eu estava dentro de uma figura, eu vou passar para uma outra figura, estava passando de uma forma, e o dançarino que estava dançando percebeu que se fizer de uma outra forma, fica mais fácil para ele. E esteticamente, mais interessante de ver. Então, eu não tenho problema. Nem do dançarino eu aceito uma alteração. Né? Eu estou dizendo apenas pequenas resoluções. Porque é isso. No momento que você é chamado para trabalhar, principalmente quando você trabalha com um grupo de outros, né? Que você está ali a serviço, você vai ser cobrado pelo que você fez. E eu só posso ser cobrado pelo que eu fiz se o que tiver na quadra for o que eu fiz. Né? Se for muito alterado, já não é mais meu. Você falou uma coisa importante, porque eu praticamente já tive os dois lados assim da experiência, tanto dançarino como coreógrafo. Não era assim o coreógrafo em si, no ano 2019, que a gente contratou um coreógrafo de fora, ele vinha, montava o trabalho e deixava para me ensaiar com a galera, né? Aí eu tive esses dois contrapontos. Eu tinha a visão de coreógrafo, porque naquele ano eu fui um marcador e não estava dançando no meio da galera, mas eu sabia que desde 2013 até 2018 eu era apenas um brincante. E tem muita coisa que o coreógrafo, eu sei porque eu sou coreógrafo, imagina, a gente imagina. E às vezes a imaginação é fértil, ela cria um juazeiro do tamanho do mundo, sendo que é importante só um pezinho de eucalipto pequeno para aquele momento. E às vezes eu, como brincante, naquele momento ali, eu sabia que aquele passo, aquela figura não dava certo. Que se fizesse de um jeitinho que estava na minha cabeça, porque eu estava dentro, eu estava ali, eu estava no meio das quatro filas, eu estava no meio da galera. Eu sabia que se ficasse mais fácil, ia ajudar todo mundo, esteticamente ia ficar mais bonito. Mas às vezes o coreógrafo não tem essa visão, porque ele está fora. Ele quer as coisas do jeito que ele imagina. E às vezes nem tudo que a gente imagina dá certo. E essa visão que você tem é muito bonita, muito boa. E aí não seria alteração, seria resolução. Quando resolução, você está resolvendo um problema. Resolvendo um problema. Não tenho dificuldade com isso, não. Outra coisa, essa história do coreógrafo fora, né? Eu trabalhei. Assim, eu terminei o trabalho dos dois, eu disse: olha, eu não faço mais porque eu não aguento. Eu tinha dias que eu ficava 9 horas dentro de um ônibus. Porque ia para Fortaleza, de Fortaleza para o Senador Pompeu, voltando para Tabuleiro, passando por Quixadá, Quixeramobim, não sei o quê. Era muito cansativo, as distâncias eram muito grandes. Mas ainda assim, eu não consigo deixar outras pessoas ensaiando. Tem que ser comigo, assim. Um dia, beleza, mas um final de semana inteiro, sem eu aparecer no trabalho, eu não consigo. Então, por isso que eu não conseguia pegar muitos grupos, né? Porque eu não conseguia ficar distante do grupo por tanto tempo. Eu não tenho essa facilidade. Tem pessoas que têm, né? Mas eu não tenho. Eu preciso dessa presença. E também porque é muito prazeroso. Se você me perguntar qual o melhor momento do São João, para mim, é a quadra do ensaio. É melhor do que o festival, é melhor do que qualquer outra coisa. Entende? A quadra de ensaio é muito interessante. Tem coisas que eu faço. Por exemplo, eu escrevo casamento. Os casamentos das quadrilhas também é escrito por mim. É doloroso escrever casamento. Eu não acho prazeroso. Entende? Desenhar figurino, eu também faço. Né? Da Fulô não fui eu, porque lá tem o Fernando Caranza, super craque de São João e tal, que eu adorei trabalhar com ele. Mas já da Fulô foi comigo o desenho. Da Fulô não, da Cangaço foi comigo o desenho. Né? E assim, eu sempre trabalhei, assim, pela necessidade em tabuleiro, nós éramos todos autodidatas, assim. Figurino era meu, coreografia, dividia com mais dois amigos, casamento com mais eu e uma amiga, né?
o figurino totalmente meu. A direção do casamento era de um primo, mas o texto era meu. Então, assim, eu fui acostumado a construir o todo da quadrilha. Eu tenho muita dificuldade de dividir essas coisas com as pessoas. Quando eu fui para Fulô e o Glauber me disse que eu ia dividir com o Fernando Caranza, eu digo, isso não vai dar certo, né? E aí mas aí beleza. Cheguei lá conheci o Fernando, gostei demais do cara, além do talento enorme dele. E adorei dividir com ele o trabalho. E a gente conversou sobre o que eu queria no figurino e ele botou tal e qual que eu queria, né? Então fiquei muito feliz com isso. Mas normalmente eu faço a construção do projeto inteiro. Até o desenho, se você olhar a favela da Cangaço de 2019, eu levei a maquete feita daqui, porque eu tinha medo do cara lá não fazer do jeito que eu queria. Então, a maquete que estava lá atrás, onde as outras quadrilhas, né, participavam, a maquete saiu daqui, feita de isopor, direitinho e tal, para chegar lá o cara fazer igual. Raimundo, o Ícaro fez uma pergunta, o Ícaro Bastos, lá do Prazer Alegre, da Ribassaia, né? Ele fez uma pergunta para você. Na construção do trabalho junino, qual o grau de importância do casal de noivos e rainha e como você defende essa importância? Quem foi a pergunta? Foi o Ícaro Bastos, lá de Prazer Alegre, da Ribassaia. Valeu, Ícaro. Cara, Ícaro, é o seguinte, assim, me perdoe os mais novos que defendem de outra forma, eu acho que não há comparação, né? A quadrilha só existe porque existe um casamento, e esse casamento tem um casal de noivo, que são os donos da festa. Eu fico até com dificuldade, porque não tem, é sem comparação, né? O casal de noivo é a peça fundamental da quadrilha, né? Os dois. Uma outra coisa, só uma historinha rápida para você entender. Quando eu falei desse momento lá da Praça do Ferreira, né? Quando a gente dançava quadrilha lá, já tinha o casal de noivo, né? Óbvio, quadrilha sempre teve o casal de noivo, desde que ela virou um movimento, que ela saiu dos salões palacianos e virou uma dança folclórica, ele sempre teve casal de noivo, certo? A rainha, ela, nesse período da Praça do Ferreira, como só eram 15 quadrilhas, eles precisavam preencher o tempo com outras coisas. Então, fora da quadrilha, tinha um dia marcado e tinha o desfile das rainhas das quadrilhas. Então, assim, a quadrilha, na Rui Barbosa, não sei onde, todo mundo ia para a praça naquele dia e elas faziam um desfile por inteiro. Tu imagina, era grande o negócio. E elas ficavam lá girando e dançando e tal. E elas não fazem parte da quadrilha com faixa, certo? Era só nesse momento que quem ganhou, lembro perfeitamente. Quem ganhou foi uma quadrilha, foi uma rainha da quadrilha Santa Terezinha. Era uma menina moreninha, bonitinha, o nome dela é Gabriela. Não lembro o nome da pessoa. E aí a Gabriela foi dançar de faixa, com a faixa que ela tinha ganhado do Dia da Rainha. E a partir daí todo mundo começou a botar rainha, botar rainha, botar rainha, que as pessoas confundem rainha com uma rainha de majestade, né? Tem algumas pessoas que dizem até que o pai da rainha é o rei, né? Aquela rainha, ela não tem rei, porque é uma rainha de quermesse, né? É a rainha da beleza, é a rainha da alegria, é a rainha de qualquer coisa, menos de corte, né? Mas, assim, voltando para a pergunta, eu espero que não tenha ofendido demais o rapaz, mas não há comparação, o casal de noivo é a peça mais importante. Porque a gente, atualmente, a gente está vendo uma crescente muito grande na figura da rainha e um esquecimento muito grande também na figura do casal de noivo. Esse é um adendo que eu sempre tive. Eu só tenho o quê? Eu só tenho 6 anos de movimento junino. O mais longe que eu fui foi Fortaleza.
Mas eu sempre tive essa visão de que quadrilha junina é a festa dos noivos, é a festa do casamento dos noivos. Então, eu nunca fui de apoiar o fato da rainha ser o grande espetáculo da quadrilha. Tem muita quadrilha que faz isso. Ultimamente, infelizmente, tem muita quadrilha que usa a rainha como espetáculo. Ela é a chave de entrada, é a chave de saída. Uma coisa que eu estou vendo hoje em dia muito assim, interessante, eu acho interessante, é o fato de eles estarem colocando a personagem da rainha na quadrilha, envolvendo ela no meio da história. Isso eu acho interessante, às vezes colocando a rainha como uma prima da noiva, como uma prima, o irmão do noivo. Esse lado eu acho importante, assim, que agrega ainda mais a história central ali. Agora, colocar a rainha dentro da quadrilha nunca foi a favor. E tem também uma característica bem importante que eu encontro nas quadrilhas do Pernambuco. Lá você vê muitas quadrilhas que não tem rainha, é só o casal de noivo como destaque, né, lá na quadrilha do começo ao fim, eles dois. Né? Então, eu acho assim, essa necessidade de espetáculo para a rainha é mais aqui no Ceará. Né? O Ceará que é o carro-chefe para colocar, né, o show da rainha. Né? Se a gente for pesquisar, a gente sabe até o motivo disso, a gente sabe até qual a quadrilha que começou a valorizar demais isso. Não vale a pena a gente ficar comentando desnecessário, cada um faz o que quer, né? Mas, assim, a gente levando para real, né, se você for um casamento real, né, um casamento verdadeiro, por bom senso, nós também apresentamos uma história, né? Quando a gente faz o São João, a gente não está meio que... Eu sei que com pinceladas um pouco mais com cores mais fortes, mas o São João ele representa um momento real, não é? Em que as pessoas na colheita se casavam, né? Essas histórias todas. Mas assim, na real, não é bem de bom tom, digamos assim, que alguém vá para uma festa de casamento e chame mais atenção do que a noiva, né? Evita-se que vá com brilho demais, porque senão vai ofuscar a noiva. Eu acho que o São João teria que ter um pouco desse reflexo também, né? Tem momentos, assim, tem quadrilhas que permitem muito que os casais saiam, né? Que a rainha saia do lugar dela e que o casal de noivo também saia. Tem momentos que parece uma disputa delas duas ali na frente da quadrilha, né? Assim, parece que estão guerreando ali. É muito ruim de ver, né? Uma outra coisa, quando a gente está fazendo quadrilha, a gente tem que pensar, se coloca como jurado, né? Tenta se colocar no lugar do cara. Não que está vendo a sua quadrilha, mas que está vendo a primeira, a segunda, a terceira, a 10ª, né? Numa noite cansativa, às vezes 3, 4 noites seguidas. E aí você só vê aquela repetição de movimento. A quadrilha do fulano que é igual à quadrilha do ciclano, que é igual à quadrilha do... Aí, às vezes, aparece uma quadrilha do nada, bem simples, uma outra pegada que, nossa, limpou meus olhos agora. Quando você vai ver na real, talvez seja melhor do que as outras, mas ela tem uma identidade. E ela te pega pela identidade, entendeu? Repetir trabalho alheio não vale a pena. Repetir ideia alheia, repetir rainha voando. Tomara que quem bota a rainha para voar não esteja assim, né? Ou não vá assistir depois. Mas quadrilha que voa, rainha que voa, né? Rainha que sai, desce escadas. Tu já viu alguém descer escadas girando? Tem rainha que desce escadas girando. É tão ilógico tudo, né? É tão... Em 2014 eu estava julgando o festival que levava o campeão. Cara, nem sei, era... Tem um desses 3 que leva para fora. E eu estava como jurado desse festival, lá no Jardim América. E eu não tinha visto uma determinada quadrilha lá ainda. E quando chegou, tinha a decoração, e eles começaram a cortar a decoração de cima, eu não entendi muito bem porquê. No final das contas, na hora da rainha, ele colocava essa rainha numa grua. E eles puxavam a grua e subia essa menina bem 4 ou 5 metros, numa tábua de 40 por 40 centímetros. Né?
e a menina se jogava lá de cima, de costas, e os meninos pegavam embaixo. Primeiro que eu fiquei com uma aflição danada, porque eu tenho dificuldade com a altura, tanto para mim como de ver os outros no alto. Né? E depois eu fiquei tentando entender, assim, aquele movimento me faz, assim, por que que eu acharia aquilo interessante? Né? Por que que aquela mulher pulou para quê? E é suicídio? Né? O que é ali, aquele negócio? Assim, tem coisas que nós estamos perdendo a noção, eu acho. Por isso que eu tive dificuldade com a palavra evolução que você usou no início. É bom, assim, para finalizar aqui minha parte, acho que tem umas perguntinhas aí que uma galera perguntou. Para finalizar aqui, qual a dica você daria assim, para uma mente nova? Assim, que é nova, eu só tenho ainda 6 anos no mundo junino. Para uma mente nova que, assim, que gosta de imaginar projetos, que gosta de realizar projetos, você tem alguma dica assim, para quem tem vontade de trabalhar, criar o seu próprio projeto? Um ponto inicial? Você tem um grupo já, não é isso? Ou você está pensando numa formação? Não vou Não, falar de não. você, não. Não vou falar de você, não. Falar de uma maneira geral. Se você já tem um grupo, pesquise primeiro seu grupo. Encontre a identidade do seu grupo. E aí, a partir dessa identidade, começa a desenvolver os seus projetos. Se você está formando um grupo, busque uma identidade para ele, é o primeiro passo. Tá certo? Menos é mais sempre. Você é coreógrafo de outras coisas, você sabe disso. Menos é mais. Né? O mais é muita pose, cara. É muito close. É muita coisa que não te eleva. Se coloque no lugar do jurado. Se coloque no lugar da plateia. Sempre. Dentro do seu projeto. E as suas pesquisas, elas têm que ser as pesquisas do São João. Elas, como eu estou dizendo, não pode ser pesquisa de Google. Tem que ser mais aprofundado. O Google pode me dar uma base, mas se eu tenho uma ideia, olha, em 95, é muito tempo atrás, eu homenageei Patativa da Saré. Minha idade. Oi? A sua idade, Minha né? idade. Pois eu homenageei Patativa da Saré com um traço no Dacaru, aqui da minha cidade. Eu levei a quadrilha inteira de ônibus para conhecer Patativa na casa dele. E nós passamos um dia de perguntas e respostas. O cara foi super gente fina com a gente. Nós só não podíamos perguntar sobre a esposa dele, porque ela estava com 3 meses de morrido, a dona Belinha. Mas nós perguntamos de tudo. Nós conhecemos, eu tenho essa fita gravada, nós conhecemos o Patativa a fundo. Então, assim, é isso que eu estou dizendo. Pesquise. Não faz de conta. Não pega as informações do Facebook, que não vale. Né? Tem que pensar. Se coloca dentro viaja naquela época toda. Né? Eu vou falar de 1910. Vou falar de 15, a seca do 15. Tá certo? Então, eu não vou falar só do livro, o 15. Eu vou pesquisar outras coisas da época, o que tinha na minha região, que é diferente da região da escritora, né? E eu vou tentar juntar isso tudo e virar uma coisa só. A pesquisa é o trabalho mais árduo, mais duro de se fazer, mas é a melhor forma de você vender o seu produto final. Alguma pergunta, Lulu? Só a Carliane quer saber, você acha que seu projeto do Spin Flu foi o mais premiado? E qual o seu melhor trabalho? O Júnior está perguntando também. Que Júnior aí, né? Júnior. Júnior. E a Carliane também. Bicho, sei lá. A Spin Flow foi o mais premiado. A Spin Flow de 2011, a Saga Nordestina da Amazônia, foi o mais premiado. Eu ganhei Mossoró, Cidade Junina, Iguatu Festeiro, né? Ganhei todos os festivais da minha região, não perdi nenhum. E
Fiquei em terceiro lugar no Cearense e não gosto muito de reclamar do jurado, mas eu acho que eu fui roubado. Eu acho que a minha quadrilha era melhor. Também acho. Em 2011. Né? Então, assim, eu acho que o trabalho mais premiado, de fato, foi esse. O que eu mais gostei, eu acho que é muito complicado. Eu gosto muito desse trabalho de 2011. Gostei muito da Cangaço do ano passado, de 2019, e gosto demais da Flor do Sertão de 2018. É difícil de dizer qual que você vai gostar. Você gosta de tudo, né, do que você faz, mas já fiz grandes porcarias também, assim. Já tive grandes desastres dentro do São João. Se não tivesse, não tinha graça, né? Errei muitas vezes. Acertei algumas. Errando que se aprende. Hum? Errando que se aprende, é a vida. É verdade. Mas quando você erra já com 50 e tanto, é complicado. Mas erra. É isso. Pronto. Então, Raimundo, a gente agradece demais. Carlos, vai encerrar com ele para mim fazer. Raimundo, queria agradecer o papo. Falar praticamente as mesmas palavras que eu disse ao Vando ontem, que esses papos que eu tenho com pessoas mais velhas no mundo do São João, mais especialistas, é sempre bom para mim. Eu gosto muito de puxar, de sugar o máximo que eu puder, porque eu sei que conhecimento é algo que ninguém vai tirar de mim. Só a minha missão é agora pegar tudo que você me ensinou, tudo que você me passou, algum dia, quem sabe, ou colocar em prática, ou passar ainda mais para frente, porque conhecimento, quando a gente vai embora, a gente não leva. Eu queria lhe agradecer muito por esse papo, não conhecer o Raimundo Claudino, só ouvia falar, Júnior falava muito do teu nome, eu não conhecia, agora tive a oportunidade de conhecer. Espero que algum dia a gente possa se encontrar em algum festival, não sei, mas só agradecer mesmo e muito obrigado aí. Micael, eu que agradeço primeiro, né? A, a experiência do São João que você fala, ela é muito relativa, sabe, cara? Eu acho que você pode fazer um São João é uma coisa muito do dia, da hora, do ano. Você pode fazer um grande trabalho. Às vezes vai ter alguns que não são tão bons, mas a ideia de conhecer, de querer saber é muito importante. Eu fico muito agradecido a você pelo que você disse, né? Por estar tentando reproduzir o que a gente faz e levar para frente. Fico imensamente agradecido. Eu dediquei quase que toda a minha vida ao São João, né? Eu sou um cara totalmente que vivi o São João desde o início até o momento que está hoje, até o último ano, né? Porque eu ainda fiz quadrilha em 2019. Não tenho mais a intenção de fazer, né? Acho que já deu, já é o momento de parar mesmo. Mas fico muito feliz que tem pessoas como você querendo levar para frente e com responsabilidade e com seriedade. Agradecer o Júnior, que foi quem fez o contato. Cara, que eu gosto muito, assim, a gente conversa. Falta o encontro pessoal, que a gente não teve ainda, mas agradecer a ele pelo convite, né, que é o primeiro passo foi dele. E agradecer a todos vocês e quem for estiver vendo e quem for ver, eu espero que eu possa contribuir e eu espero que eu não tenha ofendido a ninguém. É diferente do meu, é apenas o meu pensamento. Tá Fã de carteirinha, Raimundo. Sou fã de carteirinha. Valeu, Júnior. Conexão Junina, debatendo isso, né? a cultura de São João. Tivemos a live de hoje, né, com o Raimundo Claudino. A gente já agradece demais, né, pelo ter participado, por ter aceitado o convite. E gostaria de ressaltar, né, que esse projeto, né, tem o objetivo de mostrar as diversas etapas para a montagem do espetáculo junino. Está sendo realizado e produzido pela quadrilha Junina Santo Antônio de Iguatu, no estado do Ceará. Esse projeto é apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura, através do Fundo Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020. Temos como nossos patrocinadores Lei Aldir Blanc, de Emergência Cultural do Ceará, Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Amanhã teremos a nossa próxima live, né,
Nossa próxima live de mesa redonda será com o nosso Cleudo Silva, né? Cleudo, que vai falar um pouquinho aí, vai conversar com a gente sobre o repertório e musicalidade na cultura junina. Então, desde já convido a quem estiver presente a participar desse momento conosco amanhã com o Cleudo Silva. E só gostaria de ressaltar que, após o término dessa live, estará disponível no YouTube. Então, desde já, agradecer a presença de todos. Raimundo, mais uma vez, muito obrigado. A todos que participaram, aos intérpretes, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Boa noite.